nasceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Pai do Senhor, queridos, esse texto, como tantos outros da Bíblia Sagrada, que parecem trazer uma compreensão e traz a ideia de ser obscuro a respeito do Caim. Como Caim e o Abel, sendo os únicos filhos de Adão e Eva, Caim, ele mata o seu irmão Abel e foge da presença do Senhor, e ele encontra uma cidade e encontra, consequentemente, uma mulher, casa com ela, coabita e tem um filho, coloca-lhe o nome de Enoque e edifica uma cidade. Então, parece, consequentemente, uma contradição. Ora, como, pois, Caim pôde encontrar uma esposa, encontrar uma mulher, coabitar com ela, se existiam apenas Caim, Abel, Adão e Eva? Queridos, examinando esse texto, vamos encontrar aparentemente uma contradição. Como Caim, ele foge e encontra uma cidade já edificada, já estabelecida, encontra uma mulher, casa com ela e tem filhos e garante assim a sua posteridade, seus pósteros, a sua árvore genealógica. Meus queridos, analisando a Bíblia Sagrada, vamos encontrar no mesmo livro do Gênesis textos os quais dizem que Adão, ele viveu 930 anos. E consequentemente, pelo fato de Adão ele viver 930 anos, esse tempo de longevidade extraordinária permitiu que Adão ele tivesse filhos e filhas. Agora, é claro, a Bíblia não cita o nome de todos esses filhos e filhas que Adão e Eva tiveram. A Bíblia cita apenas o nome do Caim e do Abel. Por quê? Porque são dois personagens os quais a história se desenrola através dele. Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim, e o Caim, que é o nosso personagem misterioso de hoje, que mata o seu irmão Abel e foge para essa determinada cidade, e lá ele constitui família e dá assim sequência ao seu legado. Então, não encontramos aqui, meus queridos, nenhuma contradição. A Bíblia diz que Adão ele teve muitos filhos e filhas e 930 anos, quase beirando os 1000 anos. Adão foi quase milenar, mas esse tempo foi suficiente para que Adão ele tivesse muitos filhos e muitas filhas. Esses filhos e filhas consequentemente cresceram, saíram da presença do pai e da mãe e construíram famílias e edificaram cidades. Então, o texto de Gênesis capítulo 4 e o verso 17, que aparentemente mostra a nuance de uma contradição, nada mais é que uma explicação plena e bem interessante a respeito do texto. Adão, o Caim, ele quando foge da presença do Senhor depois de ter matado o seu irmão Abel, ele casou-se provavelmente ou com uma irmã ou com uma sobrinha. E até porque não existia nenhuma lei, tanto no contexto vertical de Deus para com o povo, ou no contexto horizontal de Moisés para com o povo. Não existia nenhuma lei regulamentadora que proibisse, que vetasse, que não permitisse que pessoas da mesma árvore genealógica, parentes de primeiro grau, pudessem casar. Então, Caim, antes que alguém imagine esse texto, peraí, como é que Caim casou com uma irmã, vamos dizer assim, ou com uma sobrinha, se a própria lei de Deus proibia esse tipo de união? Não existia nenhuma lei que regulamentasse ou proibisse o casamento entre pessoas da mesma árvore genealógica, do mesmo sangue. Mas também se Caim casou com uma irmã ou com uma sobrinha, então por que o seu filho e os seus filhos e filhas nasceram saudáveis?
A ciência comprova, meus queridos, que pessoas da mesma árvore genealógica, elas consequentemente, muitas vezes quando geram filhos, esses filhos eles nascem com alguma anomalia pelo fato de receberem uma carga genética. Deus quando criou o Adão, ele criou o Adão geneticamente perfeito, e essa genética perfeita ela passou para os filhos e os filhos dos filhos. O problema genético, a carga genética, começou no decorrer de longos e longos anos. Aí sim, mas até então não havia esse tipo de problema. Então Caim, ele quando foge da presença do Senhor depois de ter matado seu irmão Abel, a história todos nós já conhecemos, ele casa consequentemente com uma irmã ou com uma sobrinha. Haja vista que o Adão, vivendo 930 anos, ele teve tempo suficiente, tanto ele como Eva, para terem muitos filhos, centenas e centenas de filhos, e esses filhos foram crescendo, obedecendo o interdito de Deus e se espalhando pela terra e constituindo cidades e famílias. Então, Caim, quando foge da presença de Deus depois de ter matado seu irmão Abel, provavelmente ele casara ou com uma irmã ou com uma sobrinha, e não existia lei que pudesse frear ou criminar o Caim ou qualquer pessoa que casasse com alguém da mesma parentela. Haja vista que ainda estava no processo de povoamento da terra. Então, consequentemente, só depois de centenas e centenas de anos, Deus criou, através do sistema legislativo, por intermédio do Moisés, essas leis que proibiram casamentos de pessoas da mesma árvore genealógica, do mesmo tronco biológico, podemos dizer assim. Então, meus queridos, que temos aqui não é nenhuma contradição, pois a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, Caim ele casara ou com uma irmã ou com uma sobrinha e, consequentemente, gerou filhos e filhas e deu legado ao interdito de Deus, que foi de crescer, multiplicar e encher a terra. Então que Deus abençoe e aplique esta palavra em nossos corações, e não esqueça de curtir nossos vídeos, divulgar o nosso trabalho, deixa lá o teu like, deixa lá o teu comentário e compartilha nossos vídeos. Então até a próxima, paz do Senhor e que Deus abençoe. Paz.